Boa noite, família Caridade de Jesus. Aqui Elaine, em nome da Sexta União Regional Espírita, a convite da Dai, expositora de hoje, que veio trazer essa reflexão tão linda da amizade que nós encontramos em João 15,15. Veio trazer também uma pequenina mensagem em nome da Sexta Uri, nesse mês que é um mês de aniversário da casa, para que possamos entender a importância do Centro Espírita. Não só para cada um de nós, que já é imensa, analisem as nossas vidas antes e depois de fazer parte desta família, mas também como esse ponto de luz que incentiva, inspira outros tantos corações à perseverança, ao esforço coletivo, como Caridade de Jesus tem feito, não só com os corações catarinenses, impulsionando-nos à perseverança nas nossas tarefas, mas também aos corações de todo esse país abençoado, de toda essa escola maior. Porque estas casas centenárias são alicerces. Elas nos dão a certeza de que é possível continuarmos perseverantes no trabalho com Jesus, porque temos amparo, um amparo sempre presente. E é isso que Sueli Caldas Schubert vai falar neste livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que eu gostaria de refletir com vocês, mas eu vou projetar aqui uma imagem para que a gente possa refletir um pouquinho juntos. 128 anos é a comemoração das atividades no plano físico, mas espiritualmente essa casa já tem mais idade, não é? Por quê? Porque o Centro Espírita começa a ser planejado antes no plano espiritual. Então vemos Sueli Caldas Schubert falando da importância do Centro Espírita, quando ela nos diz templo, lar, escola, oficina. O Centro Espírita reúne tudo isso, sendo essencialmente o ponto de encontro de almas que anelam por respostas, que buscam a paz e que despertaram para a necessidade de se renovarem interiormente sob as luzes do Consolador, prometido por Jesus. E então, no capítulo 1, em que vai falar de como tudo se dá no plano espiritual, desses alicerces espirituais, ela nos diz assim: o Centro Espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede, transcende as paredes e muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o Centro Espírita é um complexo espiritual em que se laboram dois planos da vida, o físico e o extrafísico, e com as duas humanidades, a dos encarnados e a dos espíritos desencarnados. Em razão disso, as providências e cuidados da espiritualidade maior são imensos quanto ao planejamento e à organização de uma instituição espírita. Já há muito sabemos que as planificações espirituais antecedem a dos encarnados. Por isso se diz comumente, quando se pensa e projeta uma obra espírita, que esta já estava edificada na espiritualidade. Então, Caridade de Jesus comemora 128 anos no plano físico, tendo muito mais no plano espiritual. Mas não são só os anos que contam, eles significam muito. Mas o que conta é todo o trabalho abençoado que já se realizou nessa instituição espírita. Analisem vocês, quantos corações já ganharam vida após um atendimento fraterno desta casa espírita? Quantas vidas já ganharam significado no serviço redentor, junto à família Caridade de Jesus? Quantas almas que nos acompanharam, espíritos que conosco vieram, puderam ser acolhidos a planos superiores de amor? Quantas vezes fomos pontes da mensagem da espiritualidade a muitos corações? Pelas palavras, pelos exemplos. Assim é Caridade de Jesus, inspirando casas espíritas de toda a região da Sexta Uri, mas também do solo catarinense, brasileiro e dessa escola abençoada, a perseverarem no seu trabalho de amor. Uma das casas centenárias que nós temos certeza da presença sempre do labor, da perseverança, da busca do Evangelho de Jesus. Por isso, amigos queridos,
Parabenizemos à casa, ao significado que ela representa, aos corações que ali laboram nos dois planos da vida, porque é muito bom que nós reconheçamos as bênçãos que nos chegam e que nos estimulam a prosseguir sempre. E reconheçamos também o quanto ainda teremos de oportunidade. Por isso, Sueli Calda-Schubert nos diz assim: os alicerces espirituais, portanto, são levantados bem antes, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno. E aí a gente tem esse resgate histórico, agora a memória do movimento espírita de Santa Catarina, né? Esse resgate que está sendo feito vai ser tão lindo. E muito desta casa nós receberemos, né? Será resgatado como história do nosso movimento espírita. Então, Sueli nos diz: as suas bases, os seus alicerces espirituais, assim argamassados, farão com que a obra se erga firme na terra e permaneça de pé, vencendo as tormentas e vicissitudes humanas. É a casa edificada sobre a rocha de que nos fala Jesus, capaz de resistir através dos tempos, mas que só se materializará se a equipe encarnada colocar dia a dia os tijolos do amor e o cimento da perseverança. Se os labores ali efetuados levarem o sinete da caridade e do desinteresse pessoal, transformando-se assim em templo e lar, hospital e escola. Centro Espírita Caridade de Jesus é esse ponto de luz que busca, através dos tempos, nos ensinar a caridade como a entendia o divino amigo Jesus. Há muitos corações para que onde quer que estejam possam também levar essa mensagem de amor. Nos diz então Allan Kardec, a todos nós espíritas, ao término dessa obra de Sueli Calda-Schubert, ela faz esse resgate. Convidamos, pois, a todas as sociedades espíritas a colaborarem nessa grande obra, que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos, para que possamos cada vez mais semear o Espiritismo e o Evangelho de Jesus, que nos resgata a fé, a confiança, a esperança pela compreensão da imortalidade da alma. Queridos amigos, terminamos com a mensagem da noite, João 15:15, parabenizando a todos os corações que somam nessa tarefa. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Parabéns, caridade de Jesus. Em nome da Sextaúre de todos os corações que somam nela, os teus também, que ali trabalham com afinco, com responsabilidade e com amor, parabenizemos a todos os corações que, através dos tempos, nos dois planos da vida, somaram esforços para que essa casa continue com a sua tarefa de amor. Fiquem com Deus.